Pessoal, o navio negreiro vai ser então o meio de transporte que os escravos vêm para a América, vêm para o Brasil. O navio negreiro, pessoal, ou navio tumbeiro, tinha esse nome por quê? Porque mais lembrava um cemitério do que um navio. Pessoal, o navio negreiro, ele era construído, né, já com a finalidade do transporte de negros. O navio tinha um porão, mais ou menos assim. Nesse porão, os negros vinham muitas vezes acorrentados pelos pés ou pelas mãos ou pelo pescoço para não fugir. Ironia. O negro está dentro do porão do navio, vai fugir para onde? Ah, mas vai que ele abre um buraco na parede. Se ele está no porão do navio e abre um buraco na parede, o que vai acontecer com o navio? Titanic, pessoal, ele vai, né? Pessoal, veja bem. Vê se isso aqui era higienicamente perfeito. Não tem lugar para fazer xixi. Era um porão. Muitas vezes, quando o traficante era bonzinho, ele forrava isso aqui com serragem para ficar maciozinho, tá? Maciozinho. É aqui que você vai fazer suas refeições, quando tinha, e suas necessidades fisiológicas. Cortando. Imagine você fazer cocô e no outro dia acordar com o cocô do teu lado. Bom dia, papai. Pergunta. Pergunta. É um lugar sujo? Imagine, pessoal. Era um lugar úmido, escuro, sujo. Nos primeiros dias de viagem, esses caras até eram bem alimentados. Comiam carne seca, farinha de mandioca, rapadura, banha, carne seca, feijão, rapadura, farinha de mandioca. Era uma fartura. Mas com o passar do tempo, ia fartando tudo. Aí virava fartura mesmo, fartou tudo. Pessoal, muito traficante dava um punhado de farinha de mandioca para eles comerem por dia. Ou um pedaço de fumo de corda. Era horrível isso aí. Vocês sabem que no século XV, uma doença que matou muito navegador era chamada de escorbuto. O escorbuto, pessoal, era uma doença que matava muito marinheiro no século XV, século XVI. E essa doença era a falta de vitamina. Os caras se alimentavam mal, aí eles davam escorbuto neles, eles apodrecia dente, apodrecia as unhas, muitos começavam a ter hemorragia, enfim, morriam. Era quase parecido com... A peste negra no mar, foi o que disseram. Não era igual a peste negra no mar. Mas era uma doença que eu não transmito a doença para outro. É igual a anemia. Você não passa a anemia para o outro, entendeu? É você que desenvolve ela. Diabetes, por exemplo. Se ninguém pega diabetes do outro, já cumprimenta. Ih, peguei diabetes, né? Não. Então, pessoal, o escorbuto era uma doença que debilitava os caras, enfim, a maioria dos marinheiros morriam e tal. Descobriram que uma das maneiras de aliviar a questão do escorbuto era tomar sol. Imagina, tomar sol, você adquire algumas vitaminas do organismo e começou a amenizar, a se alimentar melhor. Mas aqui dentro do navio negreiro, pessoal, imaginem vocês, negros morrendo dentro do porão. Haviam cenas de canibalismo aqui dentro. Tá todo mundo com fome. De repente morreu lá um camarada. Partiu o churrasco. Pessoal, credo, professor, mas comer carne humana? Ué, qual que você prefere? Morrer de fome ou comer o lombinho do colega que está do lado, morto? Claro que é comer o lombinho. Essas mentes diabólicas de vocês, eu sei que pensaram assim, nossa, lombinho, orelha, chuleta, né? Daqui a pouco vai calabresa. Pessoal, para. Olha só.
É horrível isso. E os negros, pessoal, começavam a definhar. Uma doença que matou muito negro dentro do navio negreiro foi uma doença chamada banzo. O banzo, pessoal, na língua africana, é saudade. Ai, professor, saudade mata. Claro. Quando você fica muito tempo sem ver alguém, qual a frase que você usa quando vê aquela pessoa? Eu estava morrendo de saudade. Saudade mata. Você começou a morrer. Tá aí o processo, começa assim. Estou morrendo, né? O banzo, pessoal, era uma doença que o cara ficava anorexo. O cara parava de comer. Vocês conseguem imaginar um negro de 1,90 m pesando 40 quilos? Era puro osso andando. Quer dizer, não andava, né? Pessoal, descobrindo então para que os negros não morressem de banzo, eles vinham então para o convés do navio tomar um solzinho. Alguns aproveitavam, né? Já que está aqui mesmo, ô louco. E ó, pulava dentro do mar. Para que ele pula no mar? Para voltar a nado para a África. Pergunta. Valendo uma vaga para a seleção para as Olimpíadas de 2016. Esse cara vai voltar para a África a nado? Nem que a mãe dele estiver atrás dele gritando, vai Tiago, vai Tiago. Não. Sabe quem é o Tiago? Tiago Pereira. Que a mãe fica atrás gritando, ninguém doida. E ele ouve a mãe e fala que raiva. Por isso que ele nada rápido. Que é para fugir da mãe. Pessoal, que nome nós damos a isso aqui? O negro que pulou na água para voltar a nado para a África. Suicídio. Vem a pergunta então, por que o negro ia cometer suicídio no navio negreiro? Olha o que me disseram, Brasil. Quer propaganda? Paga. Pessoal, olha só. Disseram que ele prefere morrer do que ser escravo. Claro que é isso. Será que é difícil saber qual é o futuro dele? Pessoal, esse tronco aqui no porão já era para ele vir apanhando de lá aqui, ó. Imagina se vir apanhando, já no navio sem fazer nada, tá apanhando, imagina se fizer. Pessoal, faltando 3, 4 semanas para chegar no Brasil, olha o que o traficante fazia. Obrigava todo mundo a comer um pratão de farinha de mandioca com banha de porco. Aquilo você não comia, aquilo você escalava. Parecia um K2. Sabe prato de pedreiro? Aquele copão de tubaína? Por que o traficante vai obrigar ele a comer farinha com banha? Para engordar. Aí a mulherada magra come farinha com banha. Em uma semana ela... baiacu. Pessoal, fica igual eu. Pessoal, olha só. O que acontece? Por que o traficante vai querer engordar o negro? Para valer mais, porque o negro forte vale mais do que o negro fraco, o negro magrelo. Aí, pessoal, chegando no Brasil, aí começava o pior, né? Chegando no Brasil, eles eram separados, homens e mulheres e crianças. Todo mundo ficava em cima de um palanque, jogava-se água em cima para tirar suor, lágrimas. E começava a escolher. Todo mundo com a boca aberta vendo os dentes. Depois todo mundo com a genitália para ver a genitália. Por que negro com genitália podre e boca podre, o preço caía? Ai, genitália, professor, ficar olhando lá. Ué, por que alguém com a genitália doente significa que não está com saúde? Porque a genitália está doente, ué. Olha só. Pessoal, imagina, né? E os negros doentes, o preço despencava. Mas eram as etnias que os negros, que os senhores de engenho queriam separar. Nós vamos ter várias etnias no Brasil, pessoal. 3 etnias são importantes para a prova. A primeira delas são os bantus. Os negros bantus, pessoal, são negros mais selvagens, ou seja, eles eram menos civilizados. Os negros bantus muitas vezes não conheciam a agricultura, não conheciam o trabalho, mas tinha uma vantagem: o negro bantu, ele era forte, e a estrutura dele permitia usar ele no serviço pesado da fazenda. Então, bantu era um negro que era muito utilizado para o trabalho pesado da fazenda, certo?
Depois dos bantus, nós vamos ter os sudaneses. Os sudaneses, pessoal, já eram negros mais rápidos. Eram magros, altos, tinham uma habilidade para plantação, colheita, maratona. Vixe, os caras ganhavam todas. E os sudaneses, pessoal, vai ser uma das grandes maiorias dentro do Brasil. Então, bantus, sudaneses, mas essa etnia aqui, nenhum senhor de engenho queria comprar, não. Os negros malês. E por que os negros malês, o senhor de engenho evitava comprar? Simples. O negro malê, ele tem essa característica, ó. Ele é islâmico. E qual o problema dos negros ser islâmico? Aí tinha que ser... Então eu só compro o negro que praticar candomblé, umbanda, quimbanda, voodoo, saravá meu pai. Não. O negro malê, pessoal, por ser islâmico, muitas vezes eles não eram negros selvagens, não eram negros que foram tirados da selva africana. Muitas vezes os negros malês eram negros urbanos, eram negros que moravam em vilas, povoados, possuíam profissões. O negro malê, sendo islâmico, ele sabe ler, ele sabe escrever. Logo, para ele ser islâmico, ele tem que ler um livro sagrado, né? Corão. Pessoal, o negro malê, ele não vai dar certo para o trabalho. Não é que ele não vai dar certo. Ele não vai aceitar, igual os outros, a escravidão. Então, que negro que organizava revoltas, fugas dentro da senzala? Os negros malês. Entenderam? Então, o negro malê, pessoal, é ele que vai ser o grande revoltado. E quando o senhor desconfiava que aquele negro que está no leilão para ser vendido é malê, ninguém queria comprar. E era tão fácil perceber quem era negro malê. Por quê? Porque o homem que pratica o islamismo, ele tinha uma feridinha aqui na testa. Por que ele tinha uma feridinha na testa? Para ele bater a cabeça, entendeu? E aí ficava aquela feridinha, ficava aquela cicatriz, então, é malê. Pessoal, bantus, sudaneses e malês são as 3 etnias que mais vieram trabalhar como escravo no Brasil. Porém, como eu disse, o negro malê, ele, por exemplo, escrevia em árabe, com carvão, em pedacinhos de madeira. E deixava esses pedacinhos de madeira no meio da plantação, dentro de grutas. O que era esse pedacinho de madeira? Era combinando com outro malê para fugir, para começar a se organizar para uma revolta. E o senhor brincava com ele, falava: um dia você aprende a escrever, que nada, ali já estava escrito uma carta pronta, porque o senhor também não entendia, entendeu? Até os senhores descobrirem que aquilo que ele rabiscava era bilhete, era planos de fuga, e demorou anos e anos e anos. Olha só quantos reis e rainhas malês vieram para o Brasil como escravo. Entenderam? Então eles lá na África, eles tinham uma vida totalmente diferente da que eles vão ter aqui. Daí a revolta. Pô, na África eu morava na cidade, tinha carro. Eu morava na África, tinha toda uma estrutura, chega aqui você é escravo de alguém. Pessoal, os malês vão ser responsáveis por várias fugas, vários movimentos. O movimento mais famoso, nós vamos chamar do quê? Quilombos. Pessoal, o que é um quilombo? Quilombo é quando alguém passa por vocês e fala: nossa, quilombo. Não, pessoal, claro que não. Pessoal, o que é quilombo? Pessoal, quilombo é um local de resistência negra contra a escravidão. Pessoal, local de resistência negra contra a escravidão. Isso é a principal definição de um quilombo. Pessoal, olha só, o quilombo, ele sempre foi localizado longe dos núcleos urbanos e da zona canavieira. Por que os quilombos eram longe dos núcleos urbanos e da zona canavieira? Porque se eu fugir da fazenda, eu não posso ficar perto do dono, eu tenho que ficar bem longe. Só para vocês entenderem, tinham quilombos que os caras fugiram de fazendas de São Paulo e foram criar quilombo no Acre, próximo do Acre, próximo de Rondônia.
Olha o tanto que os caras andaram a pé para fugir do capitão do mato. Entenderam? Então era desesperador isso aí. E além dos quilombos, pessoal, serem longe dos núcleos urbanos e da zona canavieira, os quilombos também eram autossuficientes. O que é um quilombo ser autossuficiente? Tudo que eles precisavam, eles produziam.